Partido Socialista que temos hoje e o PS que Soares deixou. Temas do semáforo político com a Judite França e com a Raquel Abcacis. E vamos começar, Diana Rosa, pela homenagem ao antigo Presidente da República feita hoje pelo Parlamento. É o tema que a Raquel Abcacis quer sinalizar, nomeadamente o discurso de Aguiar Branco. Raquel, achas que foi o melhor discurso? Acho, mas antes disso queria fazer duas notas prévias sobre a cerimónia. Acho que o próprio Mário Soares teria gostado de uma cerimónia um pouco mais animada e criativa. Ele próprio, enfim, daqui a uns anos criticou a monotonia em que se estavam a tornar estas sessões solenes, nomeadamente a do 25 de Abril. Ainda chegou a organizar, quando era Presidente da República, uma cerimónia alternativa no Palácio de Belém. Já mais recentemente houve uma cerimónia que não foi ao Parlamento e foi diretamente ao Largo do Carmo. Sim, onde se conseguiu empolerar numa Chaimite. Mas isso foi em contestação a Pedro Passos Coelho e à Troika. Mas em todo o caso acho que a figura de Mário Soares, e até porque não é habitual fazer-se este tipo de sessões no Parlamento, o mínimo era terem feito um filme. Enfim, hoje em dia estamos no século XXI e acho que há algumas coisas que poderiam e deveriam evoluir, e é pena que não tenham aproveitado esta homenagem a Mário Soares para fazer alguma coisa um pouco diferente daquilo a que estamos habituados. E a segunda nota é uma nota muito negativa e um sinal encarnado muito forte para a ausência de Cavaco Silva. Não há nenhuma justificação, enfim, a menos que estivesse doente, mas acho que isso saberíamos todos. Mas não sendo por esse motivo, acho que numa ocasião destas, nem tanto pela convivência entre os dois, enquanto um era Presidente da República e outro era Primeiro-Ministro, mas porque Cavaco Silva foi também Presidente da República, Mário Soares foi Presidente da República, acho que o mínimo que se exigiria era que os Presidentes da República vivos estivessem todos presentes nesta sessão comemorativa e, portanto, queria deixar também essa nota. E Ramalhianes esteve lá e também esteve lá. Jorge Sampaio não esteve porque já morreu, mas acho que ficou muito mal a Cavaco Silva não ter estado nesta cerimónia. Mas vamos lá então ao discurso de Aguiar Branco. Acho que foi de longe, do meu ponto de vista, o melhor discurso nesta evocação. Acho que Pedro Nuno Santos fez também um bom discurso, mas acho que de longe o melhor discurso foi o de José Pedro Aguiar Branco. Aliás, um discurso que lhe coube muito bem no fato de Presidente da Assembleia da República, mas que lhe caberia muito bem também no fato de Presidente da República. Era isso que eu te ia perguntar. Aliás, mas ele pode ter ficado ali um bocadinho aflito. Não, depois do eu pensei nisso, eu acompanhei a cerimónia e pensei assim, o que é que há mais a dizer que sobra para Marcelo Rebelo de Sousa? Espero que ao menos um conhecesse o discurso do outro, porque eu acho que José Pedro Aguiar Branco de facto realçou tudo aquilo que era importante realçar na figura de Mário Soares. Não ignorou os tempos em que vivemos e os tempos em que o Parlamento vive. Fez questão de dizer uma coisa, aliás, adaptando uma parte do seu discurso do 25 de Abril, do 25 de Novembro, em que tinha dito Soares foi fixe, adaptou essa frase e disse não, Soares não foi fixe, Soares é fixe porque Soares não é história, Soares é presença, e eu acho que de facto a nossa história democrática é tão recente que aquilo que foi o papel de Mário Soares de facto não pode ainda ser considerado história e tem ainda que ser considerado presente. E depois disse uma outra frase a propósito daquilo que foi o legado de Mário Soares, que foi tudo aquilo porque ele se bateu e tudo aquilo em que ele sempre acreditou, que foi esta afirmação de que esta sala, e estava no Parlamento, claro, no hemiciclo, esta sala tem de ser a solução para todos os problemas. Era nisso. Foi por isso que Mário Soares se bateu ao longo de todos os anos e de todas as fases da sua vida, e depois deixou-nos esta nota, não também como uma nota histórica, mas como um serviço que Mário Soares pode ainda prestar ao país, ao dizer que o busto de Mário Soares vai para o Parlamento, muito em breve, para a sala do Senado. E vai para a sala do Senado, apesar dele não gostar de condes nem de realezas, condes mas porque exato, condes e duques, mas porque faz falta a figura de Mário Soares
na sala do Senado. E faz falta porque na sala do Senado se passa o debate político atual e é aí que a sua presença ainda pode fazer a diferença. E, portanto, eu dou uma nota máxima e um sinal verde muito grande, sobretudo porque acho que me pareceu mais um passo de José Pedro Aguiar Branco para se afirmar como provável candidato às eleições presidenciais à direita, onde as coisas estão ainda bastante confusas, e acho que cada vez mais José Pedro Aguiar Branco começa a encarnar o fato presidencial. Já agora, muito rapidamente, Raquel, falaste da ausência de Cavaco Silva. O discurso de André Ventura ficou marcado também pelo facto de ele ter dito que era contra este tipo de cerimónia na Assembleia da República. Achas que o Partido Chega devia ter seguido o mesmo caminho, por exemplo, que o PCP seguiu na cerimónia de 25 de novembro? Eu acho que André Ventura nunca faria esse erro. Ou ele, nunca desperdiçaria a oportunidade de discursar no Parlamento quando todo o país estava a vê-lo. E acho que André Ventura, apesar do tom... O André Ventura fez de André Ventura, mas fez de um André Ventura, apesar de tudo, como é que eu hei de dizer isto? Um bocadinho caldeado. Fazendo um discurso crítico, começa por valorizar o papel de Mário Soares no 25 de novembro e depois, enfim, estando nós habituados às ações e aos discursos de André Ventura, acho que o tom crítico foi suficientemente moderado para caber dentro do espaço dos discursos democráticos, talvez porque ele, que é um político intuitivo, sabia e sabe que o país respeita Mário Soares e não gostaria de ver um discurso a André Ventura no dia em que se comemoram os 100 anos de Mário Soares. E apesar de ter dito que Mário Soares fazia parte do sistema, como cúmplice do sistema dos donos disto tudo, foi a tal expressão, mas que tem cabimento dentro foi para cumprir discurso. Um papel mais do que para fazer um discurso muito contundente, como ouvimos fazer noutros momentos, e eu acho que ele sabia que não poderia fazê-lo. Porque, apesar de tudo, o país gosta de Mário Soares. Judite, gerou algum frisson esta semana a defesa que a autarca socialista de Alpiarce fez da atribuição de apoios escolares a crianças mediante uma avaliação dos sinais exteriores de riqueza dos encarregados de educação? De resto, já sinalizaste isto aqui no semáforo político. Tinhas pré-anunciado na abertura da tarde política um amarelo intermitente para o guião defendido no seio do PS para as próximas autárquicas, à boleia deste caso e também do caso de Loures, dos despejos em Loures. Porque é que trazes agora de novo? Eu já te digo isso. Suspense. Suspense. Eu vou voltar ao tema exatamente por causa da questão do guião, porque esta ideia de fazer uma espécie de, enfim, não sei, documento, notas, para que não se abordem determinados temas ou para pôr tento na língua aos autarcas sobre temas mais candentes, só vai fazer com que exatamente aquilo que o PS que pensa isto não quer, vai fazer com que o fantasma do Chega seja gigante. O problema não são os temas, porque os temas existem e são verdadeiros problemas, passo o pleonasmo, nomeadamente a questão da fraude nos apoios sociais, que foi o tema da semana por causa das declarações da Presidente da Câmara de Almeirim, Sónia Sanfona, que quer retirar apoios a crianças cujos pais apresentem sinais exteriores de riqueza. Eu esta semana disse aqui que discordo dos métodos que a autarquia quer impor, porque o Estado já tem formas de detectar os sinais exteriores de riqueza. Se funciona mal, é preciso pô-los a funcionar, mas não nego de facto que seja um problema e que isso tenha impacto a nível autárquico, em que os recursos são limitados, obviamente, e devem ser dados a quem precisa, a quem realmente precisa. Bom, isto é um problema, mas não é um problema de agora e por algum motivo os socialistas que não lidam com estas questões querem impor uma espécie de lei da rolha aos autarcas que lidam com estas questões diariamente. Não falar dos problemas não faz com que eles desapareçam. Pelo contrário, faz com que eles sejam apropriados pelo Chega, que depois não apresenta soluções, pelo menos que sejam consonantes com os valores que o PS diz representar. Há um artigo no Observador que foi publicado hoje, se eu não estou em erro, que fala com o Presidente da Câmara de Almeirim, que é também o Presidente da Associação Nacional dos Autarcas do Partido Socialista, Pedro Ribeiro, que diz muito a propósito, eu passo a citar, os autarcas são confrontados com coisas que ao legislador nunca lhe passou pela cabeça.
E porquê? Porque estas pessoas estão no terreno, são próximas das pessoas, de facto, conhecem os problemas e há, enfim, um certo número de dirigentes do Partido Socialista que, como se costuma dizer, estão em Lisboa e, portanto, não fazem ideia do que é que se passa realmente no país mais profundo. Há ainda uma frase muito interessante neste artigo que eu vou citar, que é: alguma esquerda vê fascistas em todo lado. E é verdade, o discurso dos autarcas do PS não está próximo, não é um discurso próximo do Chega, revela preocupações sobre temas e problemas que sempre existiram, mas que objetivamente não foram devidamente resolvidos. E vão continuar a não ser tema por receio que se assemelha ao discurso do Chega e assim nunca serão resolvidos. E vão continuar a existir e serão ótimos para depois o Chega usar para expandir o seu apoio. André Pinotes Batista, que é deputado e é presidente da Federação do PS de Setúbal e já estive aqui na Tarde Política a falar precisamente sobre isto. Isto é o quê? Um plano de intervenção a nível local para as migrações, para o distrito, que prova que não só não esconde a cabeça na areia, como também não esconde os problemas e quer atacá-los de frente. Eu não acredito por um segundo que o discurso destes autarcas seja uma forma de conquistar o eleitorado do Chega. Eu acho que o discurso baseia-se em problemas reais, mas criar um discurso anódino ou um guião não é atacar o problema, é perpetuar o problema. E esse discurso ideológico ou filosófico sobre os valores humanistas, mas que depois não tem aderência à realidade, só eterniza problemas e precisam-se de soluções, não é? Não esconder os problemas. Daí o meu amarelo intermitente, que é uma espécie de sinal de perigo, não é? Não é com guiões que o Partido Socialista se posiciona como vencedor nas autárquicas. Raquel, queres ainda sinalizar João Costa, ex-ministro da Educação, a propósito do estudo que revela que os alunos portugueses estão abaixo da média internacional, valores que têm baixado desde 2015? Eu hoje quero dar um semáforo suplementar, porque rapidamente foram conhecidos os resultados do TIMSS. O TIMSS é uma avaliação internacional que se faz de 4 em 4 anos, sobretudo em relação ao ensino, às aprendizagens na matemática e em matérias científicas, e as conclusões rapidamente deste estudo dizem, resumidamente, que esta avaliação internacional revela que estamos a cair a pique desde 2015 e que a culpa não é da pandemia, mas sim de opções políticas. E para não tirar aqui muito tempo, eu não costumo fazer isto, mas vou aqui publicitar a minha outra casa, o Jornal Sol. Estás com o jornal na mão até. Estou com o jornal na mão, que traz hoje uma entrevista com João Marou, que é um professor catedrático e investigador e foi presidente do IAV, que faz os exames a nível nacional e que explica como é que isto aconteceu, como é que desde 2015 caímos a pique em resultados em que estávamos a melhorar e muito, éramos aliás um exemplo internacional, e em 2015 começámos a cair. E começámos a cair, diz ele, e diz o estudo, por motivos ideológicos, porque a ideologia tomou conta da política de educação e apesar dos resultados começarem a piorar, não foram tomadas medidas para inverter esta situação. E, portanto, como João Costa esteve ao longo destes 8 anos no Ministério da Educação, primeiro como Secretário de Estado e depois como Ministro, acho que é em grande parte ele o responsável por isto e, portanto, dou-lhe um vermelho muito carregado também. O teu famoso encarnado. Fica Exato. por aqui o Semáforo Político. Estamos de volta para a semana.